Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. E quem vos fala é o irmão Elias, da Igreja Assembleia de Deus Alto Curamara. Estamos iniciando aqui mais uma EBD. EBD, eu tenho certeza que tem sido bênção na sua vida, bênção na sua casa e que é bênção na sua família. Hoje foi nos dada a oportunidade para estarmos lecionando, recorrente a alguns imprevistos, alguns compromissos que foram ocupados durante os dias de domingo, durante as ocasiões de domingos. Então nós estamos antecipando essas aulas para que elas não fiquem perdidas e nós não fiquemos atrasados em nossas lições. A lição que nós estamos estudando é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. A lição de hoje é uma lição muito interessante, a lição de número 4, onde fala sobre Elias e os profetas de Baal e Azera. É uma lição muito importante, eu tenho plena certeza que vai ser edificante para a sua vida, edificante para o seu ministério e alargará os seus conhecimentos, o seu entendimento concernente à palavra de Deus e sua vontade, mediante ao exemplo da vida desse grande profeta que marcou o seu tempo e tem marcado até a nossa geração, Antes de qualquer coisa, eu gostaria de estar fazendo uma breve oração, uma rápida oração pelas nossas vidas e pela minha e pela sua vida, Senhor Deus e Pai, te dou graças por esse momento. Vai de encontro ao coração desse irmão que está assistindo essa aula neste momento, agora. Pai, abre o entendimento e o coração, porque é o teu Espírito Santo que fala no âmago do ser humano, ó Pai. Então fala comigo, fala com ele que está me assistindo, ó Pai. Essa aula, onde ele estiver, no momento em que ele estiver, que seja uma resposta, que seja uma direção, mas que acima de tudo seja a voz do Senhor audível, Pai. Usa o teu servo e fala, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Amém? Meus irmãos, o nosso texto áureo, ele se encontra lá no livro de 1 Reis, o capítulo de número 18, versículo 38, onde diz assim, Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, É uma palavra muito conhecida, é uma palavra aonde Elias, lançou um desafio no Monte Carmelo, que outrora era conhecido como o lugar onde Baal manda fogo, Em outras palavras, Elias estava desafiando o adversário no campo dele e dando ainda a oportunidade do adversário atacar primeiro, Mas ali o Senhor fez com que a palavra do profeta Elias, fosse ali vista como um homem de Deus, como o homem de fato de Deus naquele momento, e que o nome do Senhor ali, através daquele grande feito, foi glorificado, A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a clamar a verdade de que Ele é o único Deus e digno de adoração, Vamos estar fazendo a leitura, mas eu gostaria de passar apenas 3 objetivos que essa lição, que o comentarista colocou na lição dessa aula. O primeiro objetivo é salientar que é necessário urgentemente enfrentar o pecado. Nós não podemos nos acomodar, com o pecado, nós não podemos nos acomodar com o mundo, com o estilo de vida do mundo. Nós precisamos enfrentar o pecado a todo custo, Como Romanos capítulo 12, verso de número 2 diz, não nos conformarmos com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Somente assim nós conseguiremos experimentar qual que é a vontade de Deus. É boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, O segundo tópico é relatar que Deus responde às nossas súplicas. Deus responde às nossas súplicas. Deus responde às nossas orações, O segundo ponto, como objetivo dessa lição, é mostrar para você, querido amigo, querido ouvinte, querido leitor, querido aluno da EBD, é que Deus ainda atende oração, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo ainda tem poder de transformar, de mudar cadeias, de quebrar aguilhões, quando ela for feita com fé, e entregando tudo ao Senhor, Ele é capaz de fazer aquilo que a nossa mão e o nosso entendimento não pode alcançar. E o terceiro ponto, como objetivo dessa lição, é expor as fragilidades dos seres humanos, Muitas das vezes nós pensamos que somos super-homens, super-mulheres, homens de oração, mas na verdade somos humanos, somos pó, somos cinza, somos totalmente dependentes de Deus.
Tem pessoas que olham para a nossa liderança, olham para o pastor, para a sua família, olham para os líderes em sociedade, olham para as pessoas importantes e pensam que essas pessoas são super-homens, super-heróis, mas não. Elas são frágeis, dotadas de fraquezas e de necessidades e carentes de um Cristo Salvador, né? Esses são os 3 objetivos que nós vamos buscar alcançar nessa lição. Prometo que serei bem rápido, buscarei ser claro e prático e bem objetivo, né? Para que assim o entendimento de todos possa ser alcançado. O texto onde nós discorreremos essa lição encontra-se lá em 1 Reis, né, o capítulo 18, o verso 22, 24, o 26 a 30, o capítulo 19 também, o versículo do 8 a 14, onde diz assim, ó: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram e escolham para si um dos bezerros, e o divida em pedaço, e o ponham sobre a lenha para que não lhe, peça para que não lhe meta fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomando o bezerro que lhe dera, e o repartiram e invocaram o nome de Baal. E desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nada havia voz, porém nem ouvia a voz, nem quem pudesse, e soltava sobre o altar que tinha se feito. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego em volta do altar. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, palavra maravilhosa. Agora no capítulo 19 diz assim, ó: E levantou-se e pôs, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? Então ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matar, para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Também, porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto, a sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matar. Aleluia. Nessa palavra nós vemos, né, um momento do auge, né, da carreira ministerial do profeta Elias. E nós vemos o seu momento de carência, o seu momento de
de delicadeza, o seu momento onde ele se sentia oprimido pela circunstância que estavam ao seu redor, a solidão, ele se sentia solitário. Ele diz, né, mataram todos os seus profetas e só eu fiquei, Senhor, e agora eles ainda querem me matar, né? E nós vemos um desespero do profeta, né? Caminhando aqui para nossa introdução de forma bem clara, rápida e objetiva, ela diz assim, ó: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Lá no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus e de João relata essa cena. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel e como orava de modo simples, mas cheio de confiança e com pesar e apesar de tudo, o que fez expor sua humanidade ao cair no desânimo, né? Nós vemos aqui, nós vamos estudar e ver a vida desse profeta, que foi um diferencial, mas acima de tudo, além de ter sido um grande profeta, um divisor de águas na história de Israel, ele ainda foi humano e estava propenso a dificuldades como eu e você passamos também, né? O primeiro ponto diz assim, ó: o desafio no Monte Carmelo. Vou ser bem objetivo, né, para ganharmos tempo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto, né? O primeiro tópico diz assim: o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Que confronto foi esse? Elias viu toda a corrupção que Acabe e a sua esposa Jezabel tinha posto e imposto sobre Israel, os altares do Senhor derribado, o santo, o sagrado profanado, tudo em ruínas. Ele se depara com uma situação terrível e ele vê que o povo de Israel está caminhando de mal a pior. E ele vê o povo de Israel se encurvando diante das estátuas, diante dos deuses pagãos, tudo aquilo que o Senhor havia proibido Israel de fazer. Agora Elias, o profeta de Deus, está vendo Israel cometendo todas aquelas atrocidades contra a santidade de Deus. Aí ele propõe algo no seu coração. Ele fala: vamos lá no Monte Carmelo, né? A tradução do Monte Carmelo em algumas ordens literárias diz que Carmelo significa lugar onde Baal manda fogo. Ele entendia que ali no Monte Carmelo, né, era um lugar onde Baal estava acostumado a fazer, né? O falso deus Baal estava acostumado a fazer, a operar, né? Ali em sacrifício, onde os sacerdotes e as sacerdotisas de Jezabel e de Baal e de Astarode e Azera, né? Ali eles invocavam e ali acontecia obras, né, miraculosas. Elias, entendendo isso, mediante a história, ele faz um desafio. Vamos provar para todo Israel que apenas um Deus deve ser adorado aqui, né? E os profetas de Baal se veem interessados na proposta de Elias. Por quê? Porque Baal já era o Deus do momento. 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera, né? 850 profetas, contra apenas um, porque os outros profetas já haviam sido mortos, né, a fio das espadas. Mais para frente nós vamos entender que Deus havia reservado e guardado 7.000 homens, né, e Elias não estava só, mas até o momento Elias estava desesperado, porque só tinha ficado ele por profeta em Israel. Aí ele, vendo toda aquela situação, o que ele diz? Ele faz a proposta: vamos montar um altar, né? Vamos levar 2 bezerros, vocês escolhem um bezerro, vocês começam invocando o Deus de vocês. E depois eu irei invocar o meu Deus, o Deus de Israel. E há de ser que o Deus que responder com fogo a nossa oração, a nossa petição, esse será Deus em todo Israel. Elias estava propondo algo que aos olhos humanos, aos olhos naturais, era impossível de acontecer, né? Eu consigo ver ali os profetas de Baal, imaginando, numa conjectura minha particular, é claro, se Baal não mandar, né, não há outro ser que possa mandar fogo do céu. É algo miraculoso, é algo extraordinário, é algo que transcende. Se nós não conseguimos, ele também não conseguirá. Acredito que eles até aceitaram mediante a isso, porque Elias era apenas um. Eles podiam pegar Elias ali e matar Elias ali mesmo, porque eles já estavam fazendo, já praticando esses atos, né? Porém, Elias, muito sábio, né?
foi com eles até o monte, né? E ali prepararam o altar, prepararam o sacrifício, e os profetas de Baal foram primeiros. E eles começaram a invocar, começaram a adorar Baal. No segundo tópico fala assim, ó, este triste dilema espiritual, o segundo tópico diz assim, ó, só para nossa conclusão, ó, este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e o cuidado divino, mas, uma vez em despeito de terem todas as características da divindade, esses pretensiosos deuses não passam de ilusões inventadas pelo homem. Por isso, Baal não respondeu com fogo no Monte Carmelo, né? Eles estavam sendo iludidos, né, pelas falsas imagens, né? Aí a conclusão desse segundo tópico diz assim, ó, vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, porém, está camuflados no coração humano, a fim de controlarem as suas decisões, as suas vidas, né? E toda a sua vida, a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso, né? Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. É impossível estar assentado na mesa de Deus e assentado na mesa de Mamon, ou na mesa de Satanás. É impossível servir a dois senhores. Aí ele faz a pergunta, escolhe, pois, quem se vais, né? Lá no profeta, com Josué falando, escolhe, pois, quem se vais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E Elias trouxe isso ao Israel dizendo o seguinte, vocês precisam fazer a escolha de vocês. Vocês não podem ficar divididos em dois pensamentos, não podem cochear. Ou se é Baal, é Deus, vocês vão servir a Baal. Porém, se o Senhor Deus do céu for Deus, ele que será adorado em Israel. Aí o terceiro tópico diz assim, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele. E por isso propôs o desafio. O Deus adorado, os que andam com Deus, não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas e guiadas, conduzidas em seus corações para aquilo que o Senhor quer que faça. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas o próprio Deus que usou o profeta Elias para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era e sempre foi, né? E sempre será o único Deus verdadeiro a quem devemos servir, né? Nós conseguimos observar na oração do profeta Elias, uma oração muito rápida. Ele faz a seguinte oração, Senhor Deus, né? Nas minhas palavras, Senhor Deus, né? Estamos aqui no Monte Carmelo. Mostra hoje que tu és Deus em Israel. Manifeste-se agora, né? E a Bíblia diz que ele estando ainda falando uma oração de 20 segundos, estando ele ainda falando, caiu fogo do céu e lambeu todo o holocausto, lambeu todo aquele sacrifício, né? Aonde o nome do Senhor foi glorificado, porque todo Israel viu que só o Senhor é Deus de Israel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A síntese desse primeiro tópico diz assim, ó. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo o tipo de pecado, idolatria, ou aquilo que inflige, né, que fere a santidade do Deus Trino, do Deus Santo, né? Quero pedir perdão aos irmãos pela corrida da aula, né? Porque é uma aula muito rápida online, né? Mas eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Deus vai falar poderosa, como tem falado poderosamente no meu coração. E ele vai falar poderosamente no seu coração também, né? O segundo tópico diz assim, ó, a oração de Elias. A oração de Elias. Diante da impossibilidade da resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. O que é que ele fez? Primeiramente, ele colocou o altar em ordem. Não adianta nada nós orarmos, nós jejuarmos, nós sacrificarmos, se a nossa vida, se a casa, se o templo, se o tabernáculo do sacrifício, que sou eu, que é você, se não estiver em ordem, né? Primeiro, ele organizou tudo, organizou o sacrifício, organizou as pedras, molhou, preparou o sacrifício, ele tirou toda aquela bagunça que os
os sacerdotes de Baal tinham feito, né? Ele organizou, porque Deus é Deus de organização. Primeiro ele preparou a cena, ele preparou para que tudo acontecesse, né? E uma oração confiante ele fez. A oração de Elias foi simples, curta, simples e curta, porém com eficácia. É isso que nós precisamos nos dias de hoje. Nós não precisamos desse falatório, desse blá, 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 desse disse-me-disse, desse Deus vai fazer, Deus vai operar, eu vou... Nós não precisamos disso. Nós precisamos de objetividade nas nossas petições, de direção nós precisamos expor a Deus a nossa necessidade com clareza, com sinceridade no nosso coração. Nós não precisamos recorrer a A, a B. Nós temos um livre acesso no novo caminho, diretamente com o Pai. Nós não precisamos de um sacerdote, de alguém que interceda por nós, né? E a oração precisa ser com eficácia, uma oração confiante, uma oração que trouxe resposta, uma oração que foi a ação de Deus em resposta à oração de Elias, né? O terceiro tópico diz assim, ó, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele, outra vez, naquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água em que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de o reconhecer como um eterno e único Deus, né? Caso com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva, né? Quando nós exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde a nossa oração e nos livra de qualquer adversidade, aleluias, né? Quando nós oramos ao Senhor e entregamos tudo ao seu cuidado, Ele se encarrega de cuidar das nossas necessidades, das nossas aflições. O povo de Israel já estava há 3 anos e meio sem chuva. Na aula anterior, a professora Leila comentou sobre esse feito, né? Comentou sobre esse feito, porque na aula anterior também teve um comentário sobre Acabe e o profeta Elias, algumas indagações, né? A aula também está online, também está disponível na nossa timeline aí no YouTube, no canal da igreja. Você consegue acompanhar todo o segmento das nossas lições e dos cultos, dos trabalhos que acontecem na nossa igreja, né? E foi ministrado sobre quando Elias falou assim, ó, Senhor, levantou o dedo para o céu e falou, segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e meio, né? Após ele fazer a oração e Deus derramar fogo do céu, ele disse para Acabe, apressa-te, tá? Vai depressa, porque está vindo aí uma abundante chuva. Ele orou e veio uma chuva tempestuosa, né? Glória ao santo nome do Senhor. O terceiro tópico para nós caminharmos para a nossa conclusão, diz o seguinte, ó, Elias em Horebe. Os efeitos e a exaustão do profeta. Elias no Horebe, os efeitos e a exaustão do profeta. Quando Elias orou a Deus e desceu fogo do céu, a Bíblia diz que Elias pegou e matou todos os falsos sacerdotes de Baal e Azera. Quando Jezabel soube da notícia que Elias e Israel tinham matado todos aqueles falsos sacerdotes, ela quis se vingar de Elias. Ele disse, Elias, né? Amanhã ainda, né? Eu terei a sua cabeça, né? Eu terei te matado, eu vou te matar. E a Bíblia diz que Elias foge. Ele foge desesperado, porque ele temia a morte, porque já tinha matado todos os profetas. Como na cabeça dele estava aquela ação, ele pensava que só ele tinha ficado por profeta. E ele jurou, ele disse, eu não posso morrer, porque eu sou muito zeloso da obra do Senhor. Eu não posso morrer, eu não posso abandonar essa obra, eu não posso parar, né? Não é aqui ainda. E ele sai desesperado. A Bíblia diz assim, ó, aí a revista O Comentarista fala dessa forma, ó, os efeitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer de depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias.
né? Nós não estamos isentos, né, das dificuldades, da aflição. Mas você fala assim, mas Senhor, depois de um culto maravilhoso de domingo, que segunda-feira é essa? Pois é, você não está isento, você não está livre, né, da dificuldade que pode vir sobre a vida de qualquer ser humano. O Senhor Jesus disse que, né, que nessa vida nós passaríamos por muitas aflições. O livro de Hebreus fala que nós não somos diferentes deles, né? Eles também passaram por aflições, passaram fome, passaram frio, morreram ao fio da espada, foram perseguidos, torturados, cerrados ao meio. E eles faziam grandes prodígios, mas eles não foram isentos, né? Só porque eram homens de Deus da tribulação. Exemplo disso é o próprio Cristo, curava, fazia prodígios, maravilhas extraordinárias e morreu crucificado numa cruz, né? Se entregou por amor a mim e por amor a ti. O segundo tópico diz assim, ó, o pedido para morrer. Depois daquela depressão, né, o despeito das potentes obras que Elias fez, foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Muitas das vezes, né, bate um desespero no coração que até mesmo nós pedimos ao Senhor, muitas vezes de forma desesperada, pedimos a morte por causa de certas dificuldades, diante de certas perdas. Nós pedimos para morrer de forma inconsciente ou no subconsciente, sem saber das consequências do que é a morte, nós pedimos. Nós não somos diferentes do profeta Elias, assim como o profeta Elias não foi diferente de nós. Nós estamos sujeitos, e ele esteve sujeito também às mesmas paixões, às mesmas dificuldades. Glórias a Deus, como está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, né? O terceiro subtópico diz assim, ó, a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, e tirando-o daquela situação de intenso desânimo, disse para Elias, Elias, come, bebe e caminha, porque longa é a tua caminhada. Ou seja, Elias tinha muita coisa para fazer em Israel. Deus não ia deixar Elias morrer naquela situação daquele jeito, né? Nisto, dependemos de que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo e da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungia Azael, rei da Síria, Jeú, rei sobre Israel, e Eliseu para lhe suceder como profeta. Ou seja, Deus, em meio à adversidade, à dificuldade do profeta, abriu uma porta de escape em uma missão para ele, né? Assim, nós caminhamos para a conclusão e para a síntese desse tópico, de forma bem clara, rápida e objetiva. Eu tenho plena certeza que já tem sido bênção na sua vida, né? Mostrando para mim e para você que as dificuldades do dia a dia, as dificuldades da vida, não são para nos matar, não são para nos fazer parar, mas para nós entendermos que a vontade de Deus é única, é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas juntas sempre contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. A síntese desse terceiro tópico diz assim, ó, Deus compreende nossos momentos de desânimo e fadiga, pois eles fazem parte da nossa humanidade. A conclusão é assim, ó, a vida de Elias é um grande exemplo para todos, o crente que fielmente serve ao Senhor, ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça. O cristão não pode se perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado de que a fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que é certo ou errado. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, né? E falar mais profundamente no seu coração. Lembrando que amanhã tem EBD, o capítulo, a lição de número 5, né? O reinado de Acasias, né? Foi um rei em Israel e a sua história também marcou aquela nação, né? Tiraremos grandes exemplos e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Venha adorar a Deus conosco amanhã. Senhor Deus, te dou graça por esse momento, pela tua palavra que falou aos nossos corações.
Confirma tudo no coração dos nossos irmãos, ó Pai. E diga que a tua vontade é sempre boa, é sempre perfeita e sempre será agradável. Mas isso vem em conflito ao nosso entendimento porque tá tudo errado, tá tudo em dificuldade, tudo em aflição. Mas nós precisamos entender que se for a vontade do Senhor, é boa, perfeita e agradável. E tudo junto contribuirá para o nosso bem. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, né? Poderosamente e infinitamente mais. Entenda, não é para te matar, é para te fazer crescer. Então entenda o momento e vivencie essa oportunidade, porque ele servirá de testemunho, como Elias testemunhou dos grandes feitos do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente e que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Fica na paz.